Existe um momento silencioso em que a pessoa percebe que está cansada. Não é um cansaço físico comum, desses que passam com uma noite de sono. É um cansaço mais profundo, mais antigo, mais difícil de explicar. É o cansaço de tentar mudar e não sustentar. De prometer para si mesmo que agora vai. De começar com empolgação e terminar em silêncio. É um cansaço que não pede ajuda porque não sabe exatamente do que precisa. Um cansaço que não aparece em fotos, não vira assunto, não recebe cuidado. Mas pesa. Pesa todos os dias. É o cansaço de negociar consigo mesmo o tempo inteiro. De acordar decidido e dormir frustrado. De olhar para o próprio corpo e sentir que ele virou um lugar desconfortável de habitar. Como se você estivesse sempre ocupando um espaço que não parece mais seu. E para continuar funcionando, trabalhando, convivendo, cumprindo expectativas, sorrindo quando é esperado, a pessoa cria uma explicação que não a destrua emocionalmente. Uma explicação que alivia a pressão interna. Uma explicação que desloque a culpa para algo externo. Emagrecer é caro. Não é para mim. Não agora. Essa frase parece pequena, quase inofensiva. Mas ela carrega um poder enorme. Ela encerra diálogos internos antes que eles fiquem perigosos demais. Ela fecha a porta para perguntas que exigiriam mudança real. Ela interrompe qualquer conversa que poderia tocar em responsabilidade. Ela oferece alívio imediato. E o cérebro adora alívio imediato. Porque se o problema é o dinheiro, você não precisa olhar para o que faz quando está cansado. Você não precisa observar o que acontece quando a ansiedade aperta. Você não precisa encarar os padrões que se repetem justamente nos momentos em que ninguém está vendo. Se o problema é financeiro, você pode esperar. E esperar é confortável. Esperar não exige enfrentamento. Esperar não exige desconforto consciente. Esperar mantém tudo exatamente como está, só que embalado por uma promessa vaga de futuro. E o futuro sempre parece mais organizado do que o presente. Enquanto você espera, o corpo continua respondendo às mesmas decisões silenciosas de sempre. Ele não entende intenção. Não entende discurso. Ele entende repetição. O corpo responde ao que se repete, não ao que se deseja. A verdade, que quase ninguém quer encarar de frente, é que emagrecer gastando pouco nunca foi um problema financeiro. Foi, desde o início, um problema de enfrentamento emocional. Enfrentar o que você faz quando está emocionalmente esgotado. Enfrentar o que você consome quando não está com fome, mas está vazio. Enfrentar o impulso automático de silenciar qualquer desconforto com comida, distração ou excesso. Isso não é agradável de ouvir. E não foi feito para ser. Foi feito para ser honesto. Porque enquanto você buscar conforto antes de mudança, vai continuar procurando soluções que prometem facilidade. E facilidade sempre cobra um preço. Mesmo quando esse preço não aparece no cartão. Às vezes, o preço aparece no corpo. Às vezes, aparece na autoestima. Às vezes, aparece na sensação constante de estar sempre começando de novo. O corpo não engorda de uma vez. Ele engorda em pequenas concessões. Em microdecisões que parecem irrelevantes no momento, mas que se acumulam com precisão absoluta. Hoje não importa. Amanhã eu compenso. Agora não é o momento ideal. Nenhuma dessas frases é exatamente mentira. Mas nenhuma delas é compromisso. Elas existem para aliviar o desconforto imediato. E toda vez que você escolhe aliviar, você ensina o cérebro a evitar esforço. O cérebro aprende rápido. Ele aprende que fugir dói menos do que sustentar. Ele aprende que adiar é mais confortável do que atravessar. Com o tempo, evitar vira padrão. O padrão vira hábito. E o hábito vira identidade. Você começa a se ver como alguém que tenta, mas nunca termina. Como alguém que começa, mas não sustenta. Como alguém que sempre precisa de algo novo para recomeçar. E essa identidade pesa mais do que qualquer número na balança. A comida, nesse contexto, deixa de ser apenas comida. Ela vira pausa emocional. Vira anestesia. Vira recompensa por sobreviver ao dia. Ela vira o único espaço em que você se permite sentir prazer sem cobrança, sem meta, sem exigência. E enquanto você não reconhecer isso, qualquer plano alimentar vira apenas mais uma regra esperando o momento certo para ser quebrada. Emagrecer gastando pouco exige algo que quase ninguém ensina porque não dá lucro.
aprender a sentir sem anestesiar, aprender a atravessar ansiedade sem fugir, frustração sem compensar, tédio sem preencher automaticamente, solidão sem consumir. Isso não é força de vontade. Força de vontade oscila. Ela falha quando você está cansado, triste ou sobrecarregado. Isso é maturidade emocional. E maturidade não se compra. Se constrói, devagar, com consciência. Existe também uma fantasia silenciosa que mantém muita gente presa por anos. A fantasia de que, em algum momento, vai surgir o método certo, o plano perfeito, a estratégia ideal que finalmente vai tornar tudo mais fácil. Essa fantasia é confortável porque adia a responsabilidade. Enquanto você espera a solução ideal, você evita fazer o básico imperfeito. O básico funciona, mas ele exige repetição. E repetição não empolga. Repetição não rende histórias inspiradoras. Repetição não gera picos emocionais. Repetição exige aceitar que o processo vai ser entediante em muitos dias. E isso fere o ego. Soluções simples parecem ofensivas porque, se são simples, a pergunta inevitável surge: por que você ainda não fez? Aceitar a simplicidade exige humildade. Exige admitir que o problema nunca foi falta de acesso, de dinheiro ou de informação. Foi resistência. Resistência a sentir desconforto. Resistência a sustentar o comum. Resistência a abrir mão do drama interno que acompanha a tentativa constante. E resistência não se resolve comprando algo novo. Se enfrenta. Quando você não tem rotina, você vive reagindo. Reagindo ao cansaço. Reagindo ao estresse. Reagindo ao dia difícil. E no modo reativo, o corpo acumula. Ele se protege. Ele interpreta a instabilidade como ameaça. Organizar horários, refeições e descanso não custa dinheiro. Custa abrir mão do caos conhecido. E o caos conhecido, por mais desconfortável que seja, ainda é familiar. Ele dá a falsa sensação de controle. Ele permite que você continue reclamando sem precisar mudar. O movimento entra nesse mesmo lugar. Enquanto ele for visto como punição, castigo ou moeda de troca, ele nunca será constante. O corpo não precisa de espetáculo. Precisa de respeito. Precisa de repetição. Precisa de compromisso silencioso. Quando o movimento vira parte da identidade, ele deixa de depender de motivação. Motivação oscila. Compromisso permanece. Existe um ponto pouco falado em qualquer processo de mudança. O momento em que o entusiasmo acaba e só sobra a escolha. É nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não consegue, mas porque não quer sustentar o tédio, a normalidade, o silêncio. Se você ainda está aqui, é porque alguma coisa doeu. E dor, nesse contexto, é sinal de verdade tocada. Existe um medo profundo que mantém muita gente presa ao mesmo corpo. O medo de mudar de identidade. Emagrecer muda a forma como você ocupa o espaço. Muda como é visto. Muda como é tratado. Muda expectativas. E sustentar essa nova versão assusta mais do que continuar insatisfeito. O corpo, muitas vezes, segura o peso como proteção. Proteção contra cobranças novas. Contra olhares diferentes. Contra a possibilidade de falhar em um nível mais alto. Constância, nesse cenário, vira um ato de coragem. Não porque é tecnicamente difícil, mas porque exige maturidade emocional. Exige parar de buscar empolgação e começar a buscar estabilidade. Exige aceitar que alguns dias serão apenas comuns. E dias comuns não rendem dopamina. O tempo entra como juiz. Ele não se impressiona com discursos. Ele responde à repetição. Ele separa quem quer mudar de quem quer apenas tentar. Quem respeita o tempo constrói. Quem tenta acelerar se sabota. Disciplina emocional não é rigidez. É proteção. É decidir uma vez para não precisar decidir todos os dias. É se proteger das versões impulsivas de si mesmo que aparecem quando você está cansado. Assumir responsabilidade não é se culpar. Culpa paralisa. Responsabilidade organiza. Enquanto você confundir as duas, vai continuar preso. O maior custo de não mudar não aparece no extrato bancário. Ele aparece na forma como você evita fotos. Evita espelhos. Evita encontros.
Evita experiências. Ele aparece no desconforto silencioso de habitar o próprio corpo todos os dias. Emagrecer gastando pouco nunca foi sobre economia. Foi sobre verdade. Não existe produto que faça por você o que você evita enfrentar diariamente. Não existe atalho emocional que não cobre juros depois. Quando você para de mentir para si mesmo, o processo deixa de ser pesado. Ele deixa de ser dramático. Ele passa a ser honesto. E honestidade sustenta. Se este vídeo te incomodou, ele cumpriu o papel. Se fez sentido, deixe o like, compartilhe e se inscreva. Porque a mudança real começa quando você para de fugir.